Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, 11 horas, 8 minutos. Você que está nos acompanhando, está vendo aqui nesse momento a seguinte matéria. Advogado Celso Oliveira é empossado como membro da Comissão Estadual dos Precatórios da OAB do Piauí. O doutor Celso, ele já foi entrevistado no nosso programa, né, no Pode Mais JC. Aí a matéria falando sobre a sua posse. Por sinal, uma matéria muito importante para você que tem interesse nesse tema, né, a questão do precatório. Aqui é o doutor Celso, né, ao lado do presidente da ordem, doutor Celso Barros, dois Celso, Celso Oliveira e doutor Celso Barros. E aqui o doutor Celso com todo o pessoal da comitiva, né, inclusive o próprio doutor Celso Barros. Só que, ao invés de copiar e colar a matéria que ele nos enviou, a gente leu e convidou o doutor Celso para uma conversa aqui, né? Nós convidamos aqui o doutor Celso para uma conversa com a gente. Ele está aqui, ele está em... Deixa eu só fechar aqui, pronto, está em Piripiri. E a entrevista vai ser comandada aí pelo nosso expoente da comunicação, Francilmar Vieira, né? Enquanto isso, eu vou já agilizando a postagem dela. Meu amigo Francilmar, permanece em Uruçuí, meu amigo. Bom dia, como é que está as coisas por aí? Tudo em paz, meu amigo? Bom dia, Temístocles. Tudo em paz? Bom dia, doutor Celso Oliveira. Um prazer tê-lo aqui no nosso portal, né? Aqui, muita chuva, clima muito agradável. Isso é raro no Piauí, né? Maravilha. Mas estamos no período para isso, período propício para isso, né? Muito bem. Então, certo. Doutor Celso Oliveira, bom dia, comandante. Bom dia, meu amigo Temístocles. A gente costuma conhecer já como JC. Eu vou falar com o JC, né? JC é o seu canal aí de comunicação. Bom dia a você, a todos que estão nos assistindo nesse momento, tá? Aqui também, bom dia aí, Francilmar, colega jornalista, digo colega jornalista porque também sou jornalista, então é um prazer estar com você, saber que nós estamos aí floreando, você em Uruçuí, eu aqui na região de Piripiri, e chovendo também aqui, viu? Muita chuva por aqui também, o açude Caldeirão, que é um ponto referencial aqui em Piripiri, já sangrou, inclusive bem antecipado, viu? Grande abraço, é um prazer estar com vocês. Maravilha. Então, você que nos acompanha, eu quero comunicar para vocês que a entrevista vai ser conduzida pelo nosso amigo Francilmar. Enquanto isso, eu vou aqui correndo para outras atividades, porque graças à vida do Francilmar, a gente tem o direito hoje de fazer duas coisas ao mesmo tempo no JC. Ele entrevistando e a gente agilizando outras coisas. Meu amigo Francilmar, para você uma boa entrevista. Doutor Celso, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Uma boa entrevista também. E fica aí com o nosso grande Francilmar Vieira, ok? Obrigado, Temístocles. Ok, Temístocles. Então, vamos nós, doutor Celso. Então, o senhor foi empossado na comissão de precatórios do Fundef, da Ordem dos Advogados do Brasil, né? O que foi que lhe levou a isso, a ser escolhido, a fazer parte dessa comissão? Olha, bom dia novamente, Francilmar, um prazer estar falando com você e com todos aqui do canal JC 24 Horas. O que levou a eu ir para a comissão dos precatórios do estado do Piauí na OAB Piauí, o convite do meu colega xará, né, Celso Barros Coelho Neto, presidente da OAB, foi a visibilidade, a notoriedade com o trabalho feito por mim, através de um projeto de que eu elaborei em 2020 e 2021, e colocamos em prática em 2022, um projeto voltado para o suporte, o apoio para os novos beneficiários do precatório do Fundef. O precatório do Fundef é uma área dentro dos precatórios a nível estadual. Então, nós temos precatórios de todos os entes públicos, e o precatório é um título de pagamento gerado de uma decisão judicial que vai para um ente público pagar um credor não público. Então, gera um precatório e quando ele vai passando do tempo. Ele não pagou, não cumpriu a sentença, não negociou, e com o passar do tempo esse débito gera precatório. E esse trabalho nosso, nasceu eu como professor que sou, na luta para que trouxesse de volta para os ex-professores do período de quem trabalhou em 97 a 2006,
tiveram umas perdas ou percas, né, calculadas pelo FNDE, o Ministério da Educação, naquele repasse que era o Fundef. Portanto, não receberam corretamente nem os municípios, nem os entes públicos e nem os profissionais do magistério daquela época. Agora, há uns anos, a gente vem lutando para que os profissionais voltassem o direito aos 60%, que assim era dividido o Fundef, e 40% é para investimento na educação pelo setor público e 60% valorização, ou seja, pagamento para o servidor, para os profissionais do magistério. Nós fomos em busca e, final de 2021, nós conseguimos as leis que trouxeram esse direito de volta. E 2022 foi o ano em que eu, como advogado e professor, me lancei no estado do Piauí, principalmente, já estamos fora do Piauí também trabalhando, levando essa informação novíssima, que é a nova fase das leis para os beneficiários. Fizemos um trabalho vasto no ano de 2022 e isso levou a OAB a ver a notoriedade desse trabalho que nós fizemos, levando conferências de capacitações, orientações e informações dessa nova fase do direito para os beneficiários, os professores da época. Isso fez a OAB olhar e me chamar para a comissão de precatórios, que a comissão de precatórios da OAB, ela dá suporte às necessidades das resoluções de precatórios em todos os níveis. Precatórios federais, precatórios estaduais, precatórios municipais, aonde necessita de orientação, a comissão da OAB está lá para dar esse suporte, né, para a advocacia e para os necessitados, quer seja os entes públicos que não sabem da legislação como lidar, o que necessita, como também os beneficiários dessas leis, desses precatórios. Essa notoriedade levou ao presidente Celso Barros fazer uma análise, como é que foi todo o trabalho ao longo do ano que nós desenvolvemos. Hoje eu tenho um projeto com somos 12 colegas trabalhando nesse projeto, eu liderando ele, e me chamou, conversou e disse, olha, pois agora é necessário, quase que necessário, pela notoriedade que vocês estão envolvidos aí, que você faça parte da comissão dos precatórios para fortalecer mais ainda essa causa e essa tese no estado do Piauí. A OAB, ela assumiu mesmo o protagonismo dessa luta, né, contra os precatórios. O que é que levou a OAB a assumir essa luta para as pessoas que precisam receber esses precatórios? Meu amigo Francilmar, a OAB, ela não só, assim, se comprometeu com essa luta dos precatórios. A OAB, de maneira social, é uma entidade nacional, OAB Brasil, OAB Piauí, elas aí vem descendo para os estados, inclusive para as subseções, Floriano, Uruçuí tem suas subseções da OAB do estado. Ela tem um compromisso social de apoiar as causas dentro das leis, do arcabouço legal brasileiro. É um compromisso dela. Então, ela tem diversas comissões de suporte a essas causas, a essas necessidades para a sociedade. É uma prestação de serviço que a OAB faz para os advogados que trabalham nessas causas, como para a própria sociedade. Então, ela está cumprindo um dos compromissos que a OAB tem dos seus padrões na missão da OAB, na sua existência. É necessário que uma causa de dimensão como essa, a OAB tenha lá dando o seu parecer sobre a legalidade dela e dando suporte. Ok. Doutor Celso, qual vai ser o seu principal papel nessa comissão? Haja vista que a comissão é formada por outras pessoas também, e é possível que haja divergência de pensamentos e de ideias nesse trabalho. Então, qual vai ser o seu principal papel disso? Excelente pergunta, excelente pergunta. Porque é exatamente em cima dessas divergências que a OAB vai trabalhar. Que a minha função dentro da comissão vai, quando falar, tem divergência sobre o entendimento legal nas relações ente público e beneficiários do precatório, tem do precatório do Fundef? Sim, pois aí vai ser chamado quem tem conhecimento do precatório do Fundef. Graças a Deus, hoje eu tenho aí uma das grandes referências a nível de Estado em conhecimento, terminei me tornando, pela busca por o conhecimento dessa área, então conhecer tudo do precatório do Fundef.
que era o antigo Fundo de Valorização do Ensino Fundamental, que agora é Fundeb, já é Fundeb permanente, tá? Então, esses problemas que aconteceram se transformaram em precatório, e essas divergências existem, meu querido Francilmar. Uma delas, por exemplo, é o entendimento da gestão pública municipal ao receber, né, porque hoje todos os municípios eles têm um processo em andamento de um cumprimento de sentença de valores do precatório do Fundef que irão receber. Alguns já receberam, outros estão recebendo em partes, e a grande maioria ainda vai receber. Existe uma lei constitucional, a emenda 114, que diz como é que esse recurso vai chegar em nome do município. E existe as leis, a legislação, dizendo como é que ele vai ser fragmentado, que nós utilizamos rateado, como é que ele vai ser separado. 40% para a administração pública. Quando o juiz der a decisão final no processo que está em tramitação na Justiça Federal, obviamente, é um fundo federal, então ele vai dizer, digamos só um exemplo, você está em Uruçuí. Digamos que Uruçuí, o município, falando município, não importa a gestão, quem esteja, o município tem um processo em Uruçuí, tem um processo, inclusive, eu conheço, creio que é 25 milhões para Uruçuí. Imagina, é muito dinheiro. Mas existe esse processo lá, vou citar o de Uruçuí, por exemplo, não sendo técnico, mas como exemplificativo. O juiz decide de que pediu-se, em 2016, para o Uruçuí 25 milhões. Os cálculos, foi apresentado o processo de cumprimento de sentença, foi aberto lá, porque o Ministério Público Federal foi quem localizou essa diferença para todos os municípios da região Norte-Nordeste. O Uruçuí está encaixado, só exemplificando. Onde é que acontece a divergência que você me perguntou, Francilmar? O município está acompanhando o processo, ele tem advogados trabalhando em nome do município. Beleza. Uma divergência. Agora que diga de dezembro de 2021 em diante, tem leis onde os beneficiários que trabalharam na época, os professores, são donos agora da maioria do valor, são donos de 60%. Então, uma divergência que já acontece é quando se expressa o pensamento errado, já digo logo como professor de direito, errado de que não precisa os beneficiários colocar advogado no processo, porque já tem o advogado da prefeitura. Essa é a primeira divergência. Tá? Porque se existe um processo onde o Francilmar tem direito ao objeto, obviamente, direito ou direito à defesa, obviamente o Francilmar tem que apresentar o advogado dele dentro do processo, porque a pessoa Francilmar não pode falar por si só dentro do processo, é um advogado. Essa já é a primeira divergência. Não precisa os professores botar advogado. Está errado. Então, a primeira divergência é aí. A outra, esses valores serão divididos conforme a administração municipal definir. Outra divergência. Né? Então, são várias divergências que podem, inclusive, levar a prejuízos para uma das partes. Geralmente, os beneficiários que não estão tendo o conhecimento dessa nova fase. Então, muita divergência. O que fazer com o dinheiro no município? Tem gestores que não sabem o que fazer. Por quê? Não é obrigação dele, mas ele tem que ter uma assessoria para interpretar a lei. Mas você sabe que o município tem que viver a vida administrativa dele e essa causa do precatório, às vezes, os advogados não estão atualizados porque ela é nova. Então, precisa de uma orientação de um representante da OAB para que possa capacitar, de repente, os procuradores, os contadores, né, os projetistas do município para saber o que fazer com os 40% dentro da lei que regula esse dinheiro. E o que fazer com os 60% dentro da lei. A OAB resolve essas divergências. E são muitas, tá? A gente observa, assim, a grosso modo, que não é prioridade dos governos, né, cumprir com o pagamento desses precatórios. Não é prioridade. Dentro da política financeira dos estados, dos municípios, né? Sim, sim. E a gente vê, por exemplo, o estado de São Paulo, em 2020, né? Ele entrou com uma ação no STF para que não pagasse os precatórios, para que esse recurso do precatório fosse destinado para a Covid-19, né? Para o tratamento da Covid-19. Então, eles conseguiram no STF. E você acha que isso pode ser um subterfúgio para alguns governos, né, alguns gestores,
a não cumprir o pagamento dos precatórios, pelo menos a princípio, ou postergar mais esse prazo de precatórios, pagamento de precatórios? Absolutamente, com certeza. Com certeza. Nós estamos, infelizmente, eu não gostaria de ter uma fala nesse tom, viu, Francilmar? Nesse tom. Mas, infelizmente, nós estamos no Brasil. E quando a gente diz essa frase, infelizmente estamos no Brasil, nós levamos nosso pensamento à prática lesiva, corrupta, que o Brasil é mergulhado. Então, isso faz o quê? As pessoas, a sociedade, não só eu, nem você, assim, não estou lhe pontuando, perder a credibilidade na gestão pública. Consequentemente, de 5.580 municípios, quer dizer, se um faz errado, tira o crédito dos demais. Tá? É no Brasil, é o que eu disse. Infelizmente, essa é a grande prática. Por isso que, quando foi criada uma lei, que é a Lei Geral dos Precatórios, 14.057, ela foi aprovada em setembro de 2020. Nela foi vetado o parágrafo único do artigo 7º, que dava direito aos 60% dos professores, é onde nós abrimos uma grande briga, vamos dizer assim, com o Congresso, e conseguimos, através das redes sociais, porque estava em pandemia, ninguém não tinha como se movimentar, mas conseguimos reverter a situação, derrubar um veto presidencial. Esse movimento me levou para a exposição nacional com outros 4 colegas, 2 da Bahia e 3 aqui do Piauí, através de um projeto de um deputado federal do Pernambuco, Fernando Rodolfo. Conseguimos derrubar o veto e colocar o professor dono novamente de 60%. Porque a lei buscava exatamente utilizar, com o argumento de ser em prol da luta contra a Covid-19, utilizar praticamente todo o valor dos precatórios do Brasil, precatório geral. E o precatório do Fundef da educação estava incluso. E isso diz, não, olha, nós não podemos, tá? Por causa disso aqui, é um direito do professor. Quem tem que investir na saúde pública é o setor público. Eles fizeram a lei de forma que ia usar aquilo que é do professor na saúde pública, sem autorização do professor. Então, não, vamos lutar pelo nosso, e claro que a gente sabe, não é o professor ser ruim, mas o país tem recurso para investir em saúde pública, tanto é que nós estamos aí superando todas as dificuldades. Então, nós fomos lutar por isso aí, e claro que nos municípios a ideia era a mesma, não vamos ratear, não vamos entregar os 60% para os professores, porque é para investir no combate à Covid, enfim. Mas conseguimos conquistar com que dissesse, olha, é prioridade investir, é autorizado investir na saúde pública, mas os 60% ficar reservado para os professores. Foi uma luta muito grande, inclusive agora eles têm que investir em educação. A lei especial da Covid já passou, era até dezembro de 2021. Pronto. Então, de lá para cá já passou, agora é para investir os 40% em educação. Nós, como da OAB e como advogado, prestando serviço também para beneficiários, porque eu sou advogado liberal, trabalho para quem me contrata, a gente orienta também ao gestor. Já chegamos em município, Francilmar, onde o gestor disse, olha, o que é que eu faço com esse dinheiro, meu irmão? Eu tenho aí, por exemplo, um município, eu posso citar o município vizinho, Canavieira, né? O vizinho aí, você deve conhecer. Nós estamos prestando um serviço lá, não é para a prefeitura, nós estamos prestando um serviço em harmonia com a prefeitura e prestando serviço para os beneficiários. O prefeito João Arrocha, através de sua assessoria, disse, olha, nós temos aqui, vamos dizer, 6 milhões de reais que foi conquistado esse precatório do Fundef. Como é que a gente investe? Né? De forma dentro da lei. Foi o que eles querem fazer tudo dentro da lei. Pronto, prefeito, olha, 40% você vai fazer o plano de investimento, tal e tal, orientamos tudo. E vamos orientar os professores, onde chegaram, doutor, vocês podem deixar uma proposta de trabalhar para a gente, porque é uma burocracia muito grande, porque é Brasil. Beleza, vamos trabalhar, e aí essa divergência e o risco do uso inadequado desse dinheiro, aí já foge. A gente dá segurança jurídica mostra a segurança jurídica, tanto para os beneficiários, como para outra parte, que é a gestão pública. A OAB, ela sugeriu que essas autoridades, esses gestores que não pagarem os precatórios, ficassem inelegíveis, né, por um determinado período. Esse assunto, ele vingou ou não?
Olha, ele vingou porque a OAB já está só indicando que os prejudicados utilizem a lei da improbidade administrativa, que está no artigo 37, acho que não me engano, da Constituição Federal. Colocando a prática errada do recurso do precatório Fundef, mostrando para ele, está dentro do artigo de proteção da Constituição Federal e das outras leis de improbidade administrativa. Então, quer dizer, o gestor não cumpriu regularmente com esse recurso, ele também será enquadrado na lei de improbidade administrativa e podendo ter na busca, entendeu? Através da lei, até do próprio mandato. Tá? Então, é um padrão, o gestor não cumprir, ele corre o risco, sim, e a indicação da OAB, porque a OAB não persegue, né? Ela indica o caminho dentro da legalidade. Aqui no Piauí, o governo já começou a pagar a primeira parcela dos precatórios, né? E algumas pessoas ainda faltam receber também, né? Agora, só que tem alguns estados que estão nessa espera e tem empresas especializadas em comprar esses precatórios. Obviamente que eles vão comprar com deságio, né? E isso, ao meu ver, é prejudicial não só para o credor, né? Mas também para a própria economia do município, do estado, né? Como é que você vê essa questão dessas empresas que compram os precatórios para que as pessoas fujam dessa espera? Olha, meu amigo Francilmar, o estado do Piauí, quando você me colocou, o estado do Piauí, ele está, estou olhando bem aqui assim, estou olhando o nosso, na outra tela aqui do lado aqui, estou com o computador aberto aqui, fico olhando o retorno e às vezes atendendo, mandando link para alguns colegas que estão pedindo. O Estado, a entidade federativa, o Estado do Piauí, ele já havia recebido uma verba de precatório do Fundef de 1 bilhão e 600 milhões de reais. 1 bilhão e 600 milhões. Existe uma briga aí porque chegou antes da emenda 114. E aí aquela velha interpretação que você disse, olha, eles podem interpretar errado isso aí. O estado do Piauí é um dos estados que interpretou errado e não rateou desse 1 bilhão e 600, não rateou 1 bilhão aí com os professores, que seria os 60%. Desse que chegou. Está pagando agora? Beleza, está pagando. Porque existia um segundo processo de valores também altos, mas bem menor do que esse, que chegou ano passado. E esse já chegou depois da emenda constitucional, esse o governo não teve como manipular a situação do rateio de forma tão agressiva. O outro ele não entregou. Criou um projeto de lei, aprovaram, dizendo que não ia ratear para professores. Não sei se existe esse dinheiro. As entidades, ou seja, a entidade a nível estadual não conseguiu enxergar ao ponto de contratar uma grande estrutura de proteção. Por exemplo, o estado do Ceará fez isso, contratou uma estrutura de proteção jurídica com advogados, com técnicos, com contadores, e o estado do Ceará está fazendo corretamente, mas claro que teve uma estrutura de acompanhamento, não vou dizer só fiscalizador, de acompanhamento jurídico, que é o que hoje o projeto que eu implantei oferta nos municípios do Piauí e do Maranhão, como nós estamos aí em Barão de Grajaú. É o trabalho de apoio jurídico para os beneficiários. Então, o estado do Piauí teve essa grande agressão no direito dos beneficiários que perderam essa indenização, não é um direito só a um bônus, era uma indenização, estão perdendo aí 10 vezes esse que você vai receber agora. Isso eu ratifico para você, digo sem medo de errar. Então, quem está recebendo agora R$ 4.400, iria receber 44 mil mais esse aí. Então, teria quase 50 mil. Infelizmente, mas segue o barco. O que a gente não quer e orienta, através das minhas orientações como membro da comissão, é fazer a coisa correta. Gestor, como é que é o correto? É 60% de qualquer valor que você tenha ou que venha a receber para ser rateado para os professores, sem desconto de imposto de renda. Salvo, sem desconto de imposto de renda. Mas digo, muito precisa ser orientado, Francimar, porque as agressões a esse patrimônio elas estão acontecendo. As interpretações
a gestão pública vão tentar botar em prática, às vezes por erro, às vezes por maldade, né? Não estou aqui para classificar, mas estou aqui para orientar. Viu, meu irmão? Então, e o Estado do Piauí está fazendo uma parcela e vai ter mais duas. Outra ainda é para ser esse ano, porque a que ele está fazendo desse ano, ela é referente ao ano passado. Então, tem mais uma, um pouco menor esse ano e outra o ano que vem. Porque a emenda constitucional diz que o precatório que viesse depois dela, ou seja, de 2022 em diante, ia pagar 40% do valor em um ano, 30% do valor no ano seguinte e o outro 30% no ano posterior. Então, em 3 anos, ela paga o débito dela com aquele ente federativo que deve, de cada parcela que receber, tirar 60% e ratear para os beneficiários, né? Independente da trabalheira que dê para localizar esses beneficiários. Então, essa comissão que o senhor integra, da OAB, vai ficar de olho nesses prazos que o Estado precisa cumprir com o pagamento desses precatórios. Sim, nós vamos ficar de olho no cumprimento da lei. E aí a lei inclui prazos, inclui percentuais, inclui descontos, a lei tem lá os seus parágrafos e os seus incisos, onde fala aí quem são os beneficiários, como é a forma de cálculo para pagamento, proporcional, tá? E a grande briga é que existe no Piauí e no Brasil municípios que o dinheiro chegou antes da emenda constitucional. Aí essa interpretação errada que eles fazem, mas existe já normas do Ministério Público Federal, já existe uma nota técnica do Ministério Público Federal dizendo como deve ser trabalhado, ser feito com esse recurso que chegou antes dessas leis. Então nós passamos a orientar para que o gestor faça com segurança para ele poder prestar conta corretamente e que possa entregar o direito dos beneficiários também corretamente. José, você falou aí sobre um trabalho que está sendo feito também no Maranhão, não só no Piauí, né, mas em Barão de Grajaú especificamente, que o senhor falou. Como é que está sendo esse trabalho lá e como é que está sendo o resultado desse trabalho de vocês em relação aos precatórios no Maranhão? Beleza, professor Mar, interessante a pergunta, porque eu muito respeito a você e ao JC, ao Temistro, do JC 24 Horas, eles têm um grande universo que vocês têm aí, e parabenizo já, vocês têm um universo de telespectadores e é muito importante fortalecer um canal como esse, que leva, como ele disse, com justiça e cidadania, as informações para as pessoas. Eu já lhe agradeço a você e ao Temistro imensamente. Deixando aqui meu abraço para o doutor Gilberto também, um abraço a todos vocês que fazem essa comunicação na região. Aí em Barão de Grajaú, quero deixar aqui registrado o meu abraço para o Ezequias, que tem aí uma comunicação forte via Instagram, falei com ele ontem, então um abraço a ele, porque eles divulgam o que a sociedade necessita ter o conhecimento. Isso é cidadania, isso é justiça, sim. Através do trabalho que nós estamos fazendo na região, porque nós estamos prestando serviço, o nosso projeto foi contratado pelos beneficiários de Floriano. É um universo gigantesco, gigantesco. Então, nós temos ali em Floriano um trabalho em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, um abraço para o Claudênio. Fomos contratados para trabalhar em Canavieira, em Ribeiro Gonçalves, acho que você conhece também, em Nazaré do Piauí, logo ali. E isso levou a notoriedade e o conhecimento de Barão de Grajaú pela mesma necessidade. E problemas nessa consciência, vamos dizer assim, nesse saber como é que faz. Barão de Grajaú tem uma característica muito específica, porque, primeiro, a nossa OAB não vai interferir lá, é Maranhão, né? É Maranhão. Lá eu interfiro com as orientações profissional. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barão de Grajaú, através da presidente, a professora da Luz, nos contactou e fomos lá levar as orientações. Foi apresentada uma proposta e hoje, graças a Deus, posso dizer que nós estamos prestando serviço para os beneficiários de Barão de Grajaú, organizando a situação deles lá. Lá eles têm 2 condições muito específicas. Eles têm um processo na Justiça Federal em tramitação. Nós vamos acompanhar o processo até que ele se finalize e chegue ao momento de fazer o rateio. Mas eles têm, aí em Barão de Grajaú, meu abraço, tem uma situação muito delicada. Por que é delicada? Vou lhe explicar aqui e você vai, com certeza, inteligentemente me entender. Porque eles têm um recurso que chegou antes da emenda constitucional. Então, aquela velha interpretação, posso fazer o que eu quero com o dinheiro? O gestor pode se perguntar, posso fazer o que eu quiser de investimento, assim, não é gastar em si próprio, de investimento público com dinheiro
Pode. Ele pode investir em educação todo o recurso. Mas, antes dele gastar, veio uma norma do Ministério Público Federal, uma lei, junto com a emenda, com a lei 14.057, dizendo que, se ainda tiver, no momento que chegou aquela norma, aquela lei do Ministério Público Federal, no momento que chegou essa nota técnica, se ainda existir recurso em caixa, ou seja, recurso chama de remanescente, então aquele valor tem que ser retirado 60% para o professor. Barão de Grajaú se encaixa nesse parágrafo da lei, porque ele tem ainda um recurso em caixa depositado, está no Banco do Brasil, nós já tivemos as informações formais pela administração pública do município, está lá. E Barão de Grajaú tem o desejo expresso da prefeita, através de várias falas dela, para o sindicato, para as pessoas, para os professores, inclusive através de seus assessores, que já tivemos várias reuniões com eles, de que ela tem o desejo de organizar a legislação, se encaixar nas leis e ratear os 60% do recurso que tem lá. E nós fomos contratados para encontrar esse ponto de convergência. Por que eu disse delicada, Francimar? Porque a prefeita, hoje é a prefeita em Barão de Grajaú, um abraço para ela, a prefeita Cláudia Meire, um trabalho espetacular, não estou aqui fazendo política, mas a gente acompanha. Inclusive, parabenizo o desejo dela, porque ela tem um recurso em conta e ela tem, Francimar, ela tem uma decisão da Justiça Federal, de um juiz federal, dado para ela antes dessa lei, autorizando ela a investir todo o recurso, todo. Ela não está errada se ela tivesse investido todo o recurso. Não estava errada. Ela tem uma decisão de um juiz federal. Decisão de juiz é para ser cumprida, ela não muda com o tempo, né? Não muda com o tempo. Mas como a administração pública expressou o desejo de fazer, como os beneficiários têm agora esse direito nessa parcela dos 60%, e nos contrataram para a gente buscar organizar. E nós estamos organizando a situação de Barão de Grajaú para que consigamos mudar. Não é fácil, você deve ter essa noção, com certeza. Não é fácil de que um juiz federal mude uma sentença dele, ele vai dizer por qual motivo. Eu sentenciei naquele tempo, a lei era essa, não tem erro nenhum, acabou a história. Ele não tem motivo. Nós temos que apresentar esses motivos convincentes para que ele seja sensibilizado a olhar e dizer, olha, realmente aqui agora eu vou mudar essa decisão por vários motivos justos apresentados aqui. Um deles, existiu dinheiro. Outro, a vontade, que na lei nós chamamos de discricionariedade do gestor, que vai fazer o ato jurídico, o ato administrativo, né? No caso a prefeita. Então, a discricionariedade, não é nem só a vontade. Discricionariedade ela faz se quiser ou se não. A lei dá isso, tá? Pronto. Ela tem a discricionariedade, ela tem o desejo, tem o dinheiro, tem os beneficiários. E nós temos normas que já chegaram que diz, olha, se tiver ainda dinheiro, pode fazer o rateio. Nós precisamos mostrar tudo isso em processo. Lembrando que esse processo que finalizou, que ela tem a decisão, é de 2021, ele está arquivado. Está arquivado. Nós vamos ter que abrir um outro, pedindo que ele olhe esse lá, então ele desarquive ele, olhe ele. É muito sensível, porque é uma decisão de juiz federal. Se ela for alterada por qualquer papel, quando diz assim, a nossa segurança jurídica, Francimar, vai por água abaixo. Já é fraca no Brasil. Vai por água abaixo. Imagina, qualquer julgado de um juiz, a qualquer tempo pode ser mudado. Você imagina, só um exemplo doido, não vai acontecer em nome de Jesus, denunciaram o Francilmar por um crime, ele provou que não foi ele. Ele foi absolvido. Daqui uns anos alguém diz lá, olha, o Francilmar é culpado. Aí o juiz muda a posição dele e diz assim, pô, prende ele. Não pode ser assim. Aquilo foi julgado, foi decidido, acabou. Então, em Barão de Grajaú, eu digo aqui para os colegas agora, me permita aqui, JC, que chegou na tela, Barão de Grajaú, tenham tranquilidade. Nós, advogados, agora estamos trabalhando com a maior cautela possível para não receber um não da Justiça Federal nesse momento. Demora, a justiça no Brasil é morosa, demora. Mas nós estamos aí. E Barão de Grajaú tem aí em torno de 11 milhões
onde a prefeita vai poder utilizar, já deve estar utilizando, porque o dinheiro não é para ficar parado correndo juros, dinheiro social é para ser investido. A prefeita deve estar investindo já deve estar com seus planos de investimentos na educação, 40% dele. E o outro 60%, nós estamos em contato com a procuradoria dela, os advogados, para que no momento mais adequado possamos buscar aí a reversão dessa decisão do juiz federal, para que ela possa ter segurança jurídica, ou seja, nova autorização e poder fazer o rateio. Enquanto isso, uma parte burocrática está sendo feita para o nosso projeto, não vim aqui para falar disso, mas a parte burocrática está sendo feita. Como eu posso citar para vocês dois? Fazer o levantamento do histórico de trabalho daquele tempo antigo, de todos que têm direito a qualquer valor nessa parcela em Barão de Grajaú. Não é fácil encontrar todos, mas é possível para que possa, dali, saber quanto que cada um vai ter direito. Foi uma grande dificuldade que o Estado está tendo, é essa aí, viu, meu colega Francimar? Eu acho que eu me fiz um pouquinho sem entendido nessa parte. Sim, o Temístocles entrou agora. Quer uma pergunta, Temístocles? Isso. A questão da insegurança jurídica, doutor, gera a chamada desconfiança. E a pergunta, na verdade, é do Claudênio. Claudênio Moura perguntando aqui sobre os beneficiários que estão ainda desconfiados desse trabalho, doutor. O que dizer para eles? Olha, eu sei que para contratar advogado, que a gente disse, eu disse lá no início, o Francimar, olha, uma das divergências é dizer não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Eu não vou mostrar aqui, nós temos exemplo, e eu vou mostrar nos grupos que eu estou trabalhando, inclusive de Floriano, que recentemente aconteceu um grande problema em um município do Piauí, serve para todos, onde a decisão sem advogado dos beneficiários foi muito prejudicial para eles, perdendo mais de 1,5 milhão. Imagine só. Você imagina 100 professores perder 1,5 milhão. Dividindo é muito dinheiro, dá uns 15 mil para cada um. Dá uns 15 mil para cada um. Então, eu acho que é por aí. Eu não sou muito bom de matemática, que eu sou formado em letras em inglês e depois em direito. Mas vamos lá. Então, isso é prejudicial. Por que eu digo essa divergência? Porque essa divergência é causada pela liberdade de quem tem direito no processo não entrar para ele, não ter defesa dentro dele. Aí é o risco. Tá? A pessoa desconfia de quem? Desconfia do advogado Celso Oliveira, que chegou aí e deixou uma proposta de trabalho? Bom, se for do Celso Oliveira aqui, eu disse, procure a OAB Piauí, procure agora que eu sou membro da comissão estadual, entendeu? E aí eu digo, diminua sua desconfiança e corra para o lado da segurança jurídica. Eu disse em todas as conferências, Temístocles, e eu digo, gente, comigo ou semigo, entre para o processo de vocês. Ele é de vocês, porque tem um patrimônio lá de vocês. Contratem. Eu disse no podcast, quando eu estive com você, JC e Gilberto, eu disse, olha, contratem assessoria para vocês, mas contratem assessorias que vocês confiem. Enquanto não confiar em mim, não contrata a mim, lógico. Contrate quem vocês confiem, que vai dar o resultado positivo, vai trabalhar naquilo. Precisa ter um vasto conhecimento para poder garantir o que vai fazer, né? Então, essa é uma das coisas. Claudênio é presidente do Sindicato dos Servidores de Floriano. Claudênio, mande assistir esse vídeo e diga para eles, olha, doutor Celso agora, que veio aqui no dia 16 de junho de 2022, é membro da Comissão Estadual dos Precatórios no estado do Piauí, pela OAB. Então, se ele estiver falando errado, a OAB Piauí todinha está sendo levada ao erro, que esse é o meu compromisso hoje. Então, o que eu falar aqui agora não é pelo meu escritório, né? Eu ia falar aqui, mostrar aqui, eu digo, ó, aqui é a placa do meu escritório, tá? Mas eu não estou falando agora pelo meu escritório. Eu estou falando como membro da Comissão Estadual dos Precatórios da OAB Piauí. O que eu falo aqui é o nome da OAB Piauí agora. Então, quem está desconfiado, meu irmão, tem o direito de continuar desconfiado, sabe? Mas eu digo, tá errado se manter na desconfiança. Para contratar alguém que o Celso indica, ou o próprio Celso Oliveira, não, nada disso. Você contrata aquele que lhe expressa confiança. Mas tire, elimine esse sentimento de desconfiança. Desconfiança. Use a confiança e parta para cima. Floriano é nesse sentido. Tem que tomar de conta. Nós temos mais de 150 pessoas contratadas com o nosso escritório Floriano. Mas Floriano tem aí umas 300 pessoas que têm direito.
a grande maioria, né, não optou. Tá? Tem as condições de contrato, qualquer profissional tem suas condições de contrato. Isso é livre no mercado. É como o Barão de Grajaú. Barão de Grajaú, nós temos aqui um pouco mais de 100 contratados. Tá? E estamos trabalhando. Então, Claudênio, mande analisar agora quem é que está falando do precatório do Fundef, quem é que está trazendo as informações. Não é mais só o advogado Celso Oliveira. Agora eu falo em nome da comissão da OAB Piauí, viu, meu colega? É uma das indicações que eu daria. Tudo bem. Ministro Cleiton, mais uma outra pergunta? Não, eu quis só repassar essa aqui do Claudênio, realmente. Viu? Eu estou só atentamente ouvindo aí as perguntas e respostas e aprendendo muito com vocês. Eu creio, para vocês dois, eu creio que em breve nós vamos fazer um aqui mostrando, eu já digo, é a festa dos professores recebendo, sendo efetivado aí, recebendo seus benefícios. Canavieira, porque o recurso está em conta, nós já estamos no Tribunal de Contas com a documentação lá para que o Tribunal de Contas possa liberar para que o prefeito faça a folha de pagamento em forma de abono logo. Vamos pedir a Deus, porque depende do pensamento e da decisão de quase que um juiz, mas de um conselheiro do Tribunal de Contas. E já me disseram, doutor, e se ele for o contrário? Ele não é justiça, nós vamos para a justiça, igual estamos em Barão de Grajaú, mostrando que deve ser revestido para aquela posição. Tá? Barão de Grajaú, vai conseguir. E em outros locais nós estamos trabalhando. Floriano, você vai dizer, e Floriano, doutor? Floriano ainda é processo, está bom o processo, mas está em tramitação e processo ele sofre todos os recursos que a União, a Advocacia Geral da União bota, para poder distanciar que o valor chegue no cofre, chegue no orçamento do Tesouro Nacional. Então, eles vão recorrer ao máximo, enquanto puder. Floriano ainda é processo, outros municípios ainda é processo, mas está em andamento, está em tramitação, está se movimentando. Citei Canavieira e Barão de Grajaú, porque o recurso está em conta, e eu creio que logo nós anunciaremos aqui no JC 24 horas, quero o Francinildo junto aí, a gente se encontrar até para comer um churrasco junto, comemorando a vitória desse trabalho, e mais do que isso, JC e Temístro e Francilmar, mais do que isso, ratificando a fala que eu fiz aqui hoje, né, com a realização do trabalho. Maravilha. Me chamou, doutor Celso, só me chamou a atenção aqui, doutor Celso, falando aí, em relação a essa questão de Barão de Grajaú, né, só voltando aí um pouco, é que a lei dos precatórios é uma lei federal, né? É isso? Sim. Então, sim. Essa lei, ela não sobrepuja a decisão do juiz federal em relação ao uso desses precatórios, já que ela a lei é quem rege todo esse processo? Existem princípios de umas leis que regem as outras demais, né? E as leis, leis cíveis, elas não retroagem para alterar a coisa dessa forma. Tá? A lei penal, em alguns casos, ela descriminaliza e até pode tirar quem está preso, porque é em benefício à vida. Ela pode dizer, olha, a partir de agora não é mais crime, então vamos soltar aqui o Celso Oliveira, que estava preso e tudo. A lei civil, não, ela precisa ser movida para que ela não é auto-executória, porque seja provado, é aquilo que eu lhe disse, que há uma necessidade justa de ser alterada a decisão do juiz. Tá? Então, ela não vem com o seu efeito, já me perguntaram nas conferências também, agora é uma lei federal, ela vai lá e diz para o juiz federal que aquilo que ele fez não vale mais. Não, ele precisa ser levado a reconhecer que existe uma necessidade justa, entendeu? Justa, que eu digo é de justiça, de direito legal dentro da lei, que ele pode alterar ou que ele deve alterar aquilo lá. Eu digo pode, porque no civil ele pode decidir ou não. Quando é no penal, ele deve, porque é para prevenir a vida. Meu irmão? Então, eu creio que é por isso que ele diz. O juiz não perde a decisão dele lá só porque veio uma outra lei. Não, ela é para ser cumprida e é o que a prefeita tem em mãos. Tem que continuar cumprindo, está certíssimo. Ok. Doutor Celso, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito feliz que eu estou. Nós já recebemos, inclusive, o comunicado aqui do sistema, né? Estamos chegando ao final. Nós queremos agradecer imensamente a sua participação. Eu creio que a nossa audiência foi muito bem beneficiada por essas informações, assim como nós também que estamos aqui. Então, muito obrigado pela sua participação.
palavras finais. Se tiver, como é que as pessoas que querem entrar em contato com o senhor para esclarecer mais sobre esse assunto, tirar suas dúvidas, como é que pode entrar em contato? Eu quero agradecer imensamente ao JC, agradecer imensamente, como eu sou evangélico, eu digo em nome de Jesus, a você, ao JC, a todo o sistema que ele tem. Eu sei que não são só vocês dois que estão aí na frente, a cada pessoa que está colaborando para que essa 1 hora nossa aqui tenha ido ao ar, tá? E aqueles que vão estar compartilhando e levando isso aqui mais adiante. Muito obrigado a vocês, tá? Me coloco à disposição, tá? Quem procurar o JC já tem meu WhatsApp, está autorizado a passar meu WhatsApp, viu, JC? Está autorizado. Eu posso dizer aqui, né? O código é 86, quem quiser entrar em contato comigo, deixa a mensagem, código 869-8185-1106, 869-8185-1106, mas já digo, procura o JC aí, que eu tenho certeza que, como ele passou para a presidente da Luz, foi assim que ela me encontrou, você pode continuar passando. Não vou garantir de responder automaticamente, eu vou pedir que diga assim, olha, não tenho resposta automática, gosto eu de responder minhas mensagens, deixe em áudio, que é mais prático, tá? Em áudio, mas também pode deixar digitado. E aguardem que eu vou responder, tá? Aguardem que eu vou responder. Hoje eu estou participando de precatório de Fundef, entre trabalho e orientação, eu tenho 85 grupos no meu WhatsApp. Tanto atendo aos grupos como as pessoas que vão presencial, tá? Professores cadastrados no nosso escritório, nós passamos de 2.500 professores dessas causas a nível de Piauí e Maranhão. Então, fica meio difícil. Já aconteceu perguntas de você responder 15 dias depois. Eu peço perdão desde agora, mas a gente busca responder. E para qualquer município do Piauí, do Maranhão, Norte e Nordeste, que é onde tem o precatório do Fundef, são os 3.900 municípios da região Norte e Nordeste. Então, estamos à disposição aqui, e principalmente para os do Piauí e Maranhão, que é aqui nosso vizinho aqui, chegado aqui. Tá bom, meu irmão? Eu agradeço imensamente mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, professor. Pode encerrar. Com você, Deixa eu só mandar um abraço aqui. Um abraço para o meu parceiro Paulo Galvão, Cícero Paulo Galvão, advogado. Esqueci, mandou aqui a mensagem aqui. Doutor Antônio Carlos Araújo, que está em Teresina, nosso membro. Doutora Silvana Carvalho, nossa coordenação de contabilidade. O pessoal do nosso escritório, minha esposa, doutora advogada Natalícia Maria, que estão de conta da parte administrativa, e todos que fazem o grupo, o nosso projeto, que eu chamo aqui Precatório do Fundef tem dono, 60% é do professor. Andamos aí em 70 cidades, incluindo a do Maranhão. Um abraço a todos eles, obrigado, Karine, que tem aí um ano 2023 abençoado. Muito obrigado. Maravilha, então. Professor Marcos, muito obrigado, meu amigo, já agradecemos aí ao doutor, e ficar por aqui. E até a próxima oportunidade. Ei, no churrasco eu vou participar 100%, viu? Aqui foi parcial. Mas no churrasco é total, viu? Vamos fazer a foto. Isso, maravilha. Então. Fazer a foto? Pronto. Deixa eu fazer. A gente encerra e em seguida eu faço a foto, né? Obrigado. Um abraço. Doutor, continue aí online, doutor, continue online que eu vou encerrar para a gente fazer a foto em seguida, certo? Pronto, certo sim, viu? Agradecer. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.